Boa noite, mais uma vez estamos aqui com o programa Em Destaque. E hoje nós estamos recebendo o advogado eleitoral, Dr. Carlos Henrique Brickman. É um especialista na matéria. O que é um advogado eleitoral? Qual é o trabalho do advogado eleitoral? Ele envolve você, envolve o seu voto, a sua participação. Então nós vamos falar hoje sobre a mini-reforma eleitoral, sobre o voto facultativo, sobre a presença das pessoas diretamente na campanha. Parece que não vai ter mais placa, não vai ter mais placa. Como é que vai ficar? Vamos ouvir então, vamos bater um papo aqui gostoso com o Dr. Carlos Henrique. Carlos Henrique, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Em Destaque. Boa noite. Boa noite, Renato. O prazer é todo meu. Vamos aqui tentar abordar os temas mais atuais que cabe à legislação eleitoral e a vida de todos nós, né? Doutor Carlos Henrique, vamos falar então, vamos começar falando sobre a mini-reforma eleitoral, porque é um assunto que está na pauta, que está na mídia e as pessoas estão ligadas. Devido a essas manifestações que aconteceram, as manifestações legais, as manifestações saudáveis, em que as pessoas têm o desejo de participar, eu lhe pergunto, a mini-reforma garante essa participação através do voto? É legítima essa mini-reforma? Qual é a sua opinião? A mini-reforma, Renato, tem buscado, os temas em debate hoje, tem buscado a diminuição dos gastos de campanha. Como você já disse, em sendo aprovado pelo Senado e depois pela Câmara, não vai ser mais permitido as pessoas terem aquelas placas penduradas em casa. Em lugar nenhum, doutor Carlos? Não. Cavalhetes, aqueles cavalhetes que a gente tanto vê no meio das ruas, também serão permanecendo desta maneira. Certo, em aprovando o texto do jeito que está, não será mais permitido. A campanha, tal como está prevista, vai ficar limitada à distribuição de santinhos, os santinhos jornais, são os papéis, isso, né, que o pessoal pode fazer a distribuição nas ruas e até mesmo aqueles carros envelopados que a gente tanto vê, cheios de adesivos, também estarão fora de nossas ruas. Também não vai ser possível? Os adesivos poderão ter o tamanho máximo de 50 por 40, por exemplo. E a questão do som, do carro de som, também Os carros de som vão continuar sendo permitidos. Mas dentro daquele horário pré-estabelecido, não mudou nada? Sim, com relação ali. a isso não houve nenhuma modificação nesse sentido. E no que tange ao aspecto do voto facultativo, né? Está se falando também que pode acontecer. Só antes de falar do voto facultativo, doutor Carlos, essa lei, se aprovada, já vale para a eleição do ano que vem, de 2014? Sim. Já vale para a eleição. Assim como aconteceu com a 12.034, essas alterações, muitos entendem que é dispensado aquela espera de um ano para que ela entre em vigor. Porque a espera de um ano seria no caso das pessoas que estão filiadas ao partido e que desejam se candidatar, tem um prazo de um ano. Esse prazo, infelizmente, já se encerrou. Foi dia 5 de outubro, isso, né? Quem quer ter interesse de se candidatar ao pleito do ano que vem, já tem que estar devidamente filiado a um partido político. E voltando, daqui a pouco a gente fala sobre o voto facultativo, que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o projeto em si. Mas com relação, voltando ainda à questão eleitoral, da questão da legislação eleitoral, no aspecto do financeiro, quer dizer, você disse que há uma redução, há uma economia. Essa lei, então, visa isso, a ter uma redução nos gastos de campanha. E você acha que isso ocorre com essas mudanças? Sim, com certeza, acho que vai baratear bastante as campanhas. Mas um outro aspecto financeiro ligado e de preocupação de todos também é com o abuso de poder econômico. Por exemplo, com a nova proposta, tem-se limitações da ordem de 10% para a contratação de cabos eleitorais, 10% com gastos de alimentação de pessoal de campanha, porque em diversos municípios do Espírito Santo, Paraná e etc., tivemos cassações no sentido de que os candidatos ali, apesar de terem declarado, feito captação
regular de recursos e a devida contabilização desses recursos com gastos de pessoal. Infelizmente, eles contrataram um número elevado de eleitores, em alguns casos chegou até 1/3 do eleitorado sendo contratado como cabo eleitoral legitimamente. E, doutor Carlos Henrique, essa contratação do chamado cabo eleitoral, né, ela se dá em cima, esse percentual de 10%, ele é em cima do percentual declarado que o candidato faz do quanto ele vai gastar na campanha? É isso? Isso. Então, quer dizer, ele faz a declaração junto à Justiça Eleitoral e ele comprovadamente tem que ter recibos naquele valor de 10% do declarado. Isso, dos contratados, daqueles que prestam voluntariamente o seu trabalho, ou que aderem a uma candidatura, estariam fora dessa limitação. Perfeito. Voltando então à questão do voto facultativo, né? O Brasil está preparado para o voto facultativo ou a legislação não permite isso? Por quê? A sua opinião como advogado? Tem se discutido muito no Senado esse tema. Então, em princípio, não pode-se entender que não há qualquer vidação de alteração com relação a isso, porque o voto continuará sendo garantido a todos, livre, direto, e não haveria, em princípio, nenhuma mudança com relação a isso. Eu acho que o Brasil, como um país democrático e tem orgulho de assim se proclamar, talvez já esteja na hora, acho que o povo já está maduro para votar, para buscar o que é de seu interesse nas urnas. Porque há quem diga, inclusive, porque afinal de contas, com um número de abstenções, votos nulos e brancos, você forçar alguém ir à urna para ir lá e simplesmente se anular o seu voto e a sua participação, não faz sentido, né? Não faz mais não sentido. Faz sentido, na verdade, as coisas têm acontecido de uma forma muito rápida e vão acontecer mais rápido ainda na medida em que há essa mudança do processo eleitoral. Quer dizer, nós estamos falando de placas, aquelas placas de ruas, placas em casas, e hoje nós estamos falando, já começamos a falar em Facebook, né, na mídia social, que tem uma capacidade de mobilização, de multiplicação, de informação milhões de vezes maior do que o que nós vivemos até agora. Quer dizer, vai ser uma mudança, né, do dinossauro Rex para um novo modelo, que é um modelo absolutamente digital, né? Essa mudança muito forte assim, você como uma pessoa que convive no dia a dia seu eleitoral, nos seus pareceres como advogado, essa mudança é muito brusca na cabeça do povo ou não? Acho que vai provocar uma reflexão maior sobre o conteúdo de cada candidato. Os candidatos vão ter que mostrar com mais veemência suas ideias e suas propostas. Vai deixar de ser um rosto e um número na rua e a forçar com que os eleitores busquem as redes sociais, a internet, etc., para ter real alcance do que cada um tem de proposta para alterar e melhorar a nossa sociedade. Doutor Carlos Henrique, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais informações que diz respeito a você, ao seu voto, de como você deve participar do processo eleitoral no Brasil para o ano de 2014. Aguarde um minuto, nós já retornamos. Bem, nós estamos de volta com o nosso programa em destaque. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Carlos Henrique Brinkman,
advogado eleitoral, ele está falando de um assunto muito do seu interesse, que é a escolha que você vai fazer do próximo candidato, seja a deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República. E é importante que a gente entenda a legislação eleitoral, é importante que a gente saiba quais são os limites da legislação eleitoral. E isso é que está em discussão nesse momento no Senado. Nós temos que ficar de olho aberto. Por isso que o Em Destaque convidou e trouxe aqui hoje o Dr. Carlos Henrique. E antes do intervalo, Dr. Carlos Henrique, nós estávamos falando sobre a questão da mídia social, da importância da mídia social. E aí, essas mudanças, às vezes, assim, muito rápidas, ou não, depende do ponto de vista, eu faço aqui lembrar do período que nós tínhamos o voto em que você escrevia ou fazia o xizinho ali do candidato, era a cédula, né, que tinha. E depois nós passamos para as urnas eletrônicas e todo mundo falou, olha, vai ser difícil o pessoal entender, e no entanto o brasileiro hoje está muito familiarizado, absolutamente familiarizado com a urna eletrônica. Você tem preocupação dessa migração agora para a rede social? Você acha que isso é positivo numa campanha? Sob o ponto de vista do advogado eleitoral. Renato, acho que o principal ponto com relação à internet e tudo mais, eu acho que as pessoas têm que ter a exata compreensão de que a internet ela é livre, mas que ela não está isenta de punição. Todo aquele que for para a internet, no Facebook, Twitter e postar coisas desabonadoras, mentirosas, falsas e etc., poderá e com certeza será punido pela justiça. Eu já tenho visto muitas ações pedindo indenização por dano moral por conta de posts em Facebook, e muitas vezes a gente sabe que o Facebook reprisa o que foi vinculado no jornal e muitas vezes é mais um meio de repercussão daquela notícia. Então acho que todos têm que ter muita responsabilidade com seus próprios atos, inclusive na internet, porque a gente sabe que hoje em dia com um clique aquela mensagem negativa contra uma pessoa, até no caso contra um candidato, pode ir até o infinito. Muito bem colocado. Você ter a eleição, você ter a democracia, mas com responsabilidade. E cada vez mais nós estamos vendo que a Justiça Eleitoral, no caso o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem tido essa preocupação. Por exemplo, agora o caso da biometria, que começou pelo município de Niterói, onde as pessoas foram lá fazer a renovação, né, ou a revalidação do seu título eleitoral. A biometria está prevista para chegar para todos os municípios, você tem essa informação? Como é que você viu essa determinação, esse convite da Justiça Eleitoral para que as pessoas pudessem participar da biometria? A biometria acho que é mais uma etapa da informatização da nossa vida, urna eletrônica, biometria, e a gente sabe que os recursos para fazer isso são grandes e o Estado a extensão territorial é muito grande. Então, acho que... Fica difícil, né, de atender mas devagarzinho, acho que vai chegar a todos os municípios. 2 ou 3 eleições. Acredito que sim. Não é? Para a próxima, acho que só Niterói, acho que a Armação de Búzios e... São poucos municípios. São poucos municípios ainda, não vai chegar em todo mundo. Vai testar primeiro para ver... Porque a biometria está servindo, inclusive, como uma excelente forma de recadastramento das pessoas. É verdade. Muitas pessoas saem dos seus municípios para morar, às vezes aqui, até nas capitais, e só voltam para votar em seus municípios. E às vezes não conseguem, e aí... Então, talvez por esse motivo também a gente tenha um elevado número de abstenções nas urnas. E essa é uma forma também, doutor Carlos Henrique, de fazer uma fiscalização melhor nesse processo eleitoral, que ela tem que estar permanente e cada vez melhorando mais essa fiscalização. A biometria faz parte desse processo, não é verdade? Ajuda sem sombra de dúvidas, ajuda nesse processo, porque a gente sabe que tem... sempre há denúncias no sentido de candidatos mal intencionados que pagam, usam de meios ilícitos para transferir eleitorado de municípios vizinhos para aquele que de seu interesse.
O senhor falou, doutor Carlos Henrique, a respeito da mídia social, do Facebook, do e-mail, enfim, de todo esse processo de mídia social que é livre, mas com responsabilidade. Quer dizer, ninguém está livre de fazer uma acusação contra A, contra B ou contra C e de responder criminalmente sobre isso. Mas a questão do rádio e da TV, nessa mini reforma eleitoral, permanece a mesma estrutura de passar os programas? Não mudou nada de rádio e TV? Não, em relação à rádio e TV, ficamos como estamos. Acho que o grande ponto de debate e que a Justiça Eleitoral está sempre fiscalizando em cima é naquela fase pré-campanha, onde você tem entrevistas com pré-candidatos e a legislação, mais uma vez, vem buscar, como já acontece até com jornais e periódicos, que o espaço destinado para falar com esses que são pré-candidatos seja uniforme, que seja o mesmo espaço seja dado a todos, sem que implique em pedido de voto e etc. Só que a gente sabe que o principal desafio daquele que milita com a Justiça Eleitoral são os limites. O que é certo e o que é errado, acho que é fácil, é de fácil percepção, mas até onde é o certo e aonde já está errado é que acho que é o principal desafio de todo aquele que milita com a Justiça Eleitoral. Na medida do possível, a Justiça Eleitoral tem cumprido com seus prazos, com o seu calendário, até porque existe a eleição. Então, a Justiça Eleitoral, ela obrigatoriamente tem que estar dentro desse prazo, né? Dentro do calendário. Durante a eleição, percebe-se de forma clara absoluto respeito. É claro que, por vezes, não é cumprido, mas o que não é cumprido é apenas um pequeno percentual. Porque, afinal de contas, acho que o grande papel da Justiça Eleitoral e da celeridade da Justiça Eleitoral é dar ao eleitor a certeza de estar votando naquele que está devidamente registrado no dia do pleito. Nós estamos aqui entrevistando, conversando, batendo um papo com o doutor Carlos Henrique Brinkmann, advogado eleitoral. Doutor Carlos Henrique, nós vamos falar no próximo bloco sobre a questão da pesquisa no período pré-eleição. Você concorda? Você é contra? Você é a favor da pesquisa no período pré-eleição? Aguarde um pouquinho, nós já vamos bater um papo aqui com o doutor Carlos Henrique. Voltamos já. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa em destaque. O nosso convidado é o advogado eleitoral, Dr. Carlos Henrique Brinkmann. Dr. Carlos Henrique, nós estamos aqui levantando a questão das pesquisas eleitorais. Nós sabemos que pesquisa é importante, é saudável para todas as áreas, não é só na área política não, para todas as áreas, para você levantamento de dados, para saber opiniões, mas tem uma dificuldade da pesquisa eleitoral a respeito do prazo da eleição. A eleição, por exemplo, é dia 5 de outubro. Tem pesquisas que às vezes saem no dia 1º de outubro. Parece que isso não vai ser mais permitido pela mini reforma eleitoral, não é isso? Renato, o que a gente tem é uma proposta de emenda à Constituição que quer limitar a divulgação das pesquisas a um máximo de 15 dias antes do pleito. Segundo quem defende essa ideia, seria para garantir o eleitor a votar livremente. Porque a gente sabe que o voto útil, muitas vezes, pode tirar do terceiro, daquele quarto colocado, a oportunidade de uma arrancada na reta final ou, eventualmente, uma pesquisa fraudulenta ou que não tenha sido feita conforme a legislação exige, pode estar privilegiando um em detrimento de outros. É uma decisão saudável,
porque, na verdade, existem hoje alguns institutos, que fazem realmente pesquisa no achômetro. E isso é perigoso. Existe a má-fé nesse caso e que pode, às vezes, mudar o resultado eleitoral, dependendo de como estejam os dois candidatos, mudar o resultado eleitoral. E, por norma, existe também uma pesquisa que mostra que muitas pessoas decidem o seu voto sempre na reta final e que pode influenciar, com certeza, esse voto. Isso também, né? A legislação eleitoral sempre busca a isonomia, a igualdade de condições entre todos os candidatos. Busca também que o eleitor tenha acesso à informação e possa exercer o seu voto de forma livre, desembaraçada, sem nenhuma influência, seja de compra de votos, seja por abuso de poder econômico, ou até mesmo sendo manipulado eventualmente por alguma pesquisa, por aquela velha ideia de votar naquele que vai vencer. Quando, na realidade, quem tem que vencer no final do pleito é a sociedade, com a escolha dos melhores a gerir a nossa vida. Sem dúvida. Por outro lado, também, nós estamos falando aqui sobre essa questão do prazo para pesquisa e existe um calendário que é muito bem, como o senhor mesmo colocou, no período eleitoral ele é cumprido. Agora, com relação a prazos, parece-me que agora, pela nova reforma eleitoral, também vai haver prazos para substituições de candidatos. Isso. Seja de prefeitos, vereadores, enfim, de todos aqueles que forem considerados como inelegíveis, né? Por aí? Depois de muita briga nos tribunais e até por diversos casos de alteração de candidato na véspera ou até no próprio dia da eleição, né? Renato, já aconteceu comigo algum pleito passado, era sábado, 11 horas da noite, receber telefonema de candidato ou de filiado desesperado querendo trocar candidato. E a eleição no domingo? A eleição a menos de 12 horas. Eu falo, rapaz, você está... Por favor, né? Ninguém nem sabe quem que vai votar, não é possível, o protocolo já fechou, tanto tempo para fazer isso e a mini-reforma vai dar esse prazo de 20 dias. Eu acho muito importante, porque você também, porque nesse caso, por exemplo, desse candidato que lhe procurou às 11 da noite anterior da eleição, a foto dele já está lá na urna. Sim. Né? O número dele já foi escolhido, ele já tem lá o número. Ou seja, as pessoas que... Não há prazo, não há tempo de comunicar todo mundo. Essa é a principal reclamação do eleitorado, porque muitas vezes, mesmo tendo havido a troca e os tribunais entenderem que essa troca é legítima, a verdade é que, mesmo tendo avisos espalhados pelas zonas eleitorais, ou às vezes até carro de som e etc., muitas vezes o eleitor vai despreparado, ele vai para a urna, vai apertar os números do candidato, vai ver uma foto, e aí na segunda-feira vai ficar sabendo que na realidade ele elegeu outro. Isso tem realmente, essa é uma medida muito correta para ser tomada. Agora, com relação às mulheres, a gente nota que há uma pouca participação feminina no processo de candidaturas, né? As mulheres estão um pouco arredia ao processo de participação eleitoral como candidatas. Essas mini-reformas contemplam algum item, a seu ver, que possa melhorar a entrada das mulheres como candidata ou não? Acho que a participação da mulher ela é importante, sim, em todos os campos, todo o campo da nossa vida, faz parte da nossa vida. Agora, a legislação eleitoral hoje já busca dar, de uma forma compulsória, a participação no programa partidário, destinando tempo mínimo. Como se sabe, se não houver número de mulheres suficiente para integrar uma nominata de uma chapa de eleição, você tem que tirar em homens. A gente sabe que todas essas medidas obrigatórias, tudo que é obrigatório nem sempre cumpre o seu papel. Não é saudável. Mas acho que a mulher, aos poucos, vai também conquistar seu papel na política e vai também
gostar de participar. Já temos senadoras e... Outro ponto também... A presidente, né, da República já verdade, seria o principal carro-chefe para atrair as mulheres. Com certeza, com certeza. Um outro caso também, doutor Carlos Henrique, importante nessa mini-reforma, não sei se foi abordado, o senhor pode nos mostrar, é a questão da reeleição, né? Porque nós sabemos que a eleição para prefeito, governador e presidente, cabe uma reeleição aqui no Brasil. Isso está sendo discutido também? Isso já está bem encaminhado no sentido de mudar ou permanecer? O senhor tem alguma informação para nós? A mini-reforma vai abordar basicamente a legislação infraconstitucional. Para você tratar de reeleição, você teria que alterar a Constituição. E, por enquanto, apesar dos tribunais, muitos se demonstrarem um pouco insatisfeitos com os problemas advindos da reeleição, com o abuso do poder político, e etc., mas eu acredito que não há por que vedar um novo mandato para aquele que tanto fez e merece continuar trabalhando por todos. Doutor Carlos Henrique, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa aqui em Destaque. Agradeço mesmo a todos vocês que estão aqui participando conosco e gostaria de convidá-lo para voltar aqui à medida em que o processo eleitoral for se aproximando, para que o senhor possa esclarecer para todos nós como fez hoje. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, o prazer foi todo meu, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado a você mais uma vez, um abraço e até o próximo Em Destaque. Valeu!